Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. 10h32 na Clube. Bom dia para você ligado aqui na Melhor. Está no ar a edição do nosso Terça da Saúde desta semana e hoje vamos falar aí sobre depressão pós-parto, recebendo aqui nos estúdios da Clube o Dr. Tadeu Lima. Primeiramente, bom dia para minha colega de sempre, a Natália. Bom dia, Natália, tudo certo? Bom dia, Henrique. Prazer, mais uma terça-feira a gente está presente aqui, recebendo o nosso médico, Dr. Tadeu. Seja bem-vindo mais uma terça com a gente. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Espero que seja um momento aí bem produtivo para todos. Sim, até mesmo porque é um tema de muita dúvida entre várias pessoas. Eu acredito que várias mulheres estejam passando por essa situação também, doutor. Então explique para nossos ouvintes, né? O que é essa depressão pós-parto? Bom, a depressão pós-parto, eu acho que é muito importante a gente primeiro saber diferenciar o que a gente chama de baby blues, que seria o fisiológico mesmo, pós-parto, né? Uma tristeza pós-parto, da depressão pós-parto propriamente dita. Então, o que seria esse baby blues? Todo mundo chama de baby blues. Não é uma condição patológica, não é uma doença, é uma condição onde há uma alteração hormonal. E é muito comum, principalmente em mães de primeira viagem. Então aquele sentimento de inapetência, aquela insegurança, não sabe como que vai ser, né, a criação daquela criança ali. Isso gera essa insegurança, essa tristeza nessa gestante. Então a diferença é que o baby blues ele pode ter uma duração de até 3-4 semanas no máximo e depois isso se resolve. A depressão pós-parto não, a depressão pós-parto ela é uma condição patológica que pode perdurar por mais tempo, aliás, deve perdurar por mais tempo para ser considerada uma depressão. E geralmente como você disse, na primeira gestação. O baby blues, que é uma condição fisiológica normal, a gente chama de normal, não é uma doença, ela acontece geralmente na primeira gestação, porque vem essa questão da insegurança. Mas algumas mães solteiras, né, tem às vezes abandono o pai abandona na gestação, então isso já gera uma insegurança maior e pode acontecer em outras gestações também, mas não é tão comum. Já a depressão pós-parto é muito importante essa pergunta, porque a depressão pós-parto, se a mãe teve depressão na primeira gestação, a chance dela ter na segunda, na terceira maior. E assim por diante é maior e vai só aumentando essa chance. E quais são os sintomas que elas apresentam? É uma questão até interessante para os próprios familiares entender, né? Porque às vezes tá achando que a pessoa tá lá, não quer cuidar do filho, tá fazendo o corpo mole, mas na verdade ela tá passando por um processo patológico grave, né, doutor? Sim, os sintomas principais é tristeza profunda, a gente chama anedonia, que é a falta de prazer. Antes tinha prazer em executar algumas tarefas, em fazer algumas coisas, hoje já não tem mais tanto prazer. Irritabilidade, muito importante também. Tem alguns casos de depressão pós-parto que estão associados com quadros psicóticos, que é muito perigoso, a gente tem que estar bem atento a isso, que a mãe ela tem sintomas psicóticos durante essa depressão que podem prejudicar o bebê, como por exemplo, às vezes vontade de sente prazer em ver o bebê chorar, prazer em ver o bebê sofrer. Então essa psicose, quando está associada a essa depressão, é muito grave. Isso gera riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê também, principalmente para o bebê. Então a gente tem que ficar bem atento, porque essa depressão ela pode estar associada também com sintomas psicóticos, são casos mais graves. Mas na maioria da depressão pós-parto é mais essa tristeza, essa falta de prazer, aumento da irritabilidade, falta de paciência com o bebê. Rejeição pelo bebê. Rejeição, medo, né, do que pode vir a acontecer, ou se vai dar conta ou não. Então, isso aí são sintomas bem comuns nessa depressão pós-parto. E como que os familiares devem agir em relação a isso? Porque muita gente, às vezes, tem um certo receio de achar que a pessoa tá dentro do quarto, porque ela não pode receber visita, ela tem que ficar quietinha mesmo.
Ou o senhor acha que a família tem que agir diferente? Pode chamar pessoas, tem que ter uma convivência ou tem que respeitar o espaço? Os primeiros dias, eles são um pouco delicados por conta da imunidade mesmo do bebê, né? Então ele não tem todas as vacinas. Alguns pediatras recomendam que esse contato aí não seja feito nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Mas o apoio familiar, principalmente do pai, né, dos avós ali da criança, é muito importante. Principalmente no que eu disse ali no início, né, do baby blues, porque o baby blues a gente não trata com medicação. O tratamento é a rede familiar, a rede de apoio familiar. Já na depressão pós-parto, não, a gente tem um tratamento medicamentoso que deve ser iniciado o quanto antes possível. E o apoio familiar ele deve existir nesses dois contextos. Talvez algumas pessoas tenham essa dúvida de que se a pessoa tratar com algum medicamento vai ser prejudicial para o bebê, principalmente se a mãe amamentar, ou não tem nada a ver? Tem. Na verdade, não são todos os medicamentos que podem ser passados no puerpério, né? Nessa fase pós-parto ali, porque a mãe vai estar amamentando, tem algumas medicações que elas passam pelo leite materno. Na verdade, todas as medicações que a gente chama de psicotrópicas, são medicações psiquiátricas, elas têm vários estudos, né, mostrando essa passagem da medicação pelo leite materno ou via placentária enquanto a gestação. Mas tem medicações que são muito seguras, porém a gente tem uma cartela ali menor de medicamentos que podem ser usados, tanto na gestação quanto no puerpério. Então tem medicação sim, são seguras, tem muitos estudos mostrando a eficácia, e essas medicações que a gente vai lançar a mão, né, para esses casos de depressão pós-parto. Então é importante que quando detectado esses sintomas, procure a ajuda do profissional, do médico, do psiquiatra, para estar fazendo esse diagnóstico e estar fazendo o tratamento correto aí com a medicação segura, tanto para a mãe quanto para o bebê. Até mesmo porque se foi uma mãe que já passou por um processo pela primeira vez, automaticamente ela tem que fazer um tratamento numa segunda gestação, né, doutor? Para prevenção dessa existe, né? Esse processo de prevenção pós-parto. A depressão pós-parto, ela pode se estender e não ser mais uma depressão pós-parto, ser uma depressão recorrente, ou o que a gente chama de transtorno depressivo maior, misto, com ansiedade ou não. Então ela pode passar de uma depressão pós-parto para uma depressão recorrente. E muitas vezes isso acontece. Então não é só porque a depressão, para ser considerada pós-parto, você tem que conseguir tratar naquele período pós-parto ali e ter essa remissão dos sintomas. Mas em alguns casos os sintomas eles permanecem, né? Eles perduram ali e a gente já não fala mais de depressão pós-parto. Talvez é uma fase recorrente que a pessoa já estava vivendo, aí aflorou, de repente não Exato, faz. A gente tem que ficar muito atento a, como por exemplo, o paciente ele já teve um histórico de depressão antes, já teve algum episódio depressivo, algum episódio ansioso. Então a história familiar, principalmente, às vezes a mãe daquela paciente ela teve depressão pós-parto, então isso é muito importante, a chance dela ter vai ser maior. Então tem os fatores genéticos, fatores emocionais, fatores ambientais que influenciam muito nisso. Então tem que ficar muito atento. E se a paciente já teve depressão pós-parto na primeira gestação, a chance dela ter na segunda e nas outras gestações aumenta muito. E se ela já teve depressão sem ser pós-parto, uma depressão, um transtorno depressivo maior, moderado, em outras fases da vida, a chance dela ter pós-parto também aumenta. Existe alguma hipótese de um processo da gestação, a mulher já veio passando pelo processo depressivo, vinha acarretar em alguns danos do neném? Sem dúvida, essa depressão aí, ela pode levar a vários danos, como por exemplo, às vezes a mãe tá com um transtorno depressivo, não tá tratando, essa tristeza, essa anedonia, apatia com a vida, então isso pode fazer com que elas restringam alguma alimentação, alguns nutrientes que podem passar pro bebê, né? E tem muitos estudos que mostram que essas mães, principalmente mães muito ansiosas, nervosas, que
fazem uso de alguma substância química durante a gravidez, que isso afeta, tem uma correlação direta com o desenvolvimento, principalmente neurológico dessa criança, né? Então tem essa, e é muito importante a gente lembrar também que a depressão pós-parto não é só da mulher. O pai da criança também pode desenvolver a depressão pós-parto. Então puxa a orelha do pessoal aí, doutor. Então assim, o pai tem muito aquela questão, né, da proteção, de ter que trabalhar, de ter que sustentar a família, e então ele pode também ter essa insegurança diante da responsabilidade, né, ali que ele vai ter com aquele filho, às vezes de achar que ele não vai dar conta, né? Então a depressão pós-parto, ela não é só da mulher, ela pode acontecer com o pai da criança também. Isso aí a gente nunca tem que ficar sempre atento, né? E a gente não se atenta a isso. Tem muita gente que acha que é bobeira, né? Ver a pessoa um pouquinho quietinha, ver a pessoa acanhada, ou ver a pessoa irritada, mudar o comportamento, tanto físico quanto mental, e acha que a pessoa tá estressada, mas não é, né, doutor? Não, tem que ficar bem atento a isso. Se esses sintomas persistirem por mais de 3 semanas após o parto, tomar cuidado. Tem que procurar ajuda, porque é bem provável que seja uma depressão pós-parto. E como que é feito esse tratamento? É com vocês, psiquiatra, a pessoa passa por um procedimento psicológico, como que é? O tratamento da depressão pós-parto é muito importante que seja feito pelo médico, psiquiatra, para começar o tratamento medicamentoso, porque precisa do tratamento medicamentoso, necessita, mesmo porque isso, se não for tratado, gera danos para a criança, né? Essa questão da relação afetiva, né? Daquela troca afetiva da mãe com o filho, isso na depressão ela não ocorre, então isso prejudica o desenvolvimento da criança também. Então é muito importante que já comece com o tratamento medicamentoso. E tem o tratamento psicológico também, as psicoterapias são muito importantes, né, nesses casos. Não só nesses casos, eu acho que em todos os casos psiquiátricos a terapia ela é muito bem-vinda, muito importante como tratamento adjacente, associativo. E tem que ter na depressão também, tem que ter esse acompanhamento para até mesmo para ajudar a mãe a organizar esses pensamentos, essas ideias, né, de insegurança, de incapacidade, né, de vulnerabilidade diante de um ser humano ali que chegou e ela, né, tá totalmente insegura quanto àquilo, o que pode acontecer, o que vai ser dela dali para frente. Então isso é muito importante, né, na psicoterapia, trabalhar e desenvolver esses pensamentos, essas ideias aí, saber lidar melhor com isso. Ontem a gente recebeu uma pergunta no direct, a pessoa, acredito que ela não esteja só falando apenas na depressão pós-parto, mas no contexto de depressão em geral, em relação à depressão levar ao suicídio, né? Sim. Já que a gente está comentando, já que a gente está falando do pós-parto e respondendo a pergunta dessa pessoa que nos perguntou, pode levar, a pessoa pode ser induzida a ser... Sim, sem dúvida, né? Ao cometer o suicídio, né? O processo... Até mesmo pro neném, talvez. Sim. O processo do suicídio é muito comum na depressão, né? A depressão, principalmente quando tem uma ideação, tem uma diferença entre ideação suicida, planejamento suicida e o ato em si, que é a tentativa do autoextermínio, né? Então, qual que é a diferença? A ideação são pensamentos suicidas. Na depressão, quando tem esses pensamentos na depressão, a gente já classifica a depressão como transtorno depressivo grave. Então, só pelo fato de você ter ideação, pensamento suicida, já é um transtorno depressivo grave. Esse transtorno depressivo grave, né, a gente sempre pergunta para o paciente: você tem só uma ideação, são só pensamentos, você já chegou a planejar, né, como será esse autoextermínio, ou já tem alguma outra tentativa prévia? Então isso é muito importante para a gente saber classificar. E na depressão grave, isso é muito comum para o paciente ter esses pensamentos. No caso da depressão pós-parto, já acontece muito da mãe matar o filho e em seguida cometer o autoextermínio, suicidar. Então isso é muito comum, porque é um sentimento de insegurança mesmo, de medo extremo, é um sofrimento emocional extremo, psicológico extremo, que leva a mãe a achar que para ela resolver esse sofrimento só se matando. Então é um extremo eu acho que da depressão, né?
E no transtorno depressivo é muito comum ter essas ideações, mas principalmente nas mães bipolares. O transtorno psiquiátrico onde há o maior índice de suicídio hoje é o transtorno bipolar, é a bipolaridade. Então, mães que têm já um diagnóstico prévio de bipolaridade, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque uma hora ela faz uma euforia, que é o bem-estar, e outra hora ela faz uma depressão, um pico depressivo. E os picos depressivos da bipolaridade são muito piores do que a depressão do transtorno depressivo em si. Porque eles vão no fundo do poço mesmo. E é quando eles vão no fundo do poço, comete o suicídio. Eles vão de norte a sul rapidinho. Né? Exatamente. É uma oscilação muito extrema. Então tem que tomar muito cuidado, tanto nos transtornos de humor, né? E nos transtornos depressivos alerta também. Para a própria família, né? A família que sabe que a pessoa tem. É muito importante o apoio da família, né? Nesse momento, até para diagnosticar, né? Ajudar no diagnóstico, né? Naqueles primeiros sintomas, para procurar um auxílio médico, né? A gente julgar é muito fácil. Isso é. Agora, e o ser humano adora, né? Julgar sem precedentes, sem olhar a situação como um todo, né? Sem dúvida, na maioria das vezes o paciente ele não se dá conta disso. Sim. Ele está totalmente tomado pelo processo ali, pelos sintomas depressivos, e ele não se dá conta que ele precisa de ajuda. Então é importante nessa hora ter esse olhar diferenciado da família. Opa, tá muito diferente, não era assim, por que você tá tão triste? A criança, na maioria das vezes, tá saudável, não tem nenhum problema de saúde, então era pra mãe estar bem, mesmo que não fosse uma gravidez planejada, mas criança bem, não tem, né, a pessoa tá bem, não tem nada pra tá, não tem motivo nenhum aparente, né, pra tá daquela forma ali. Então o que tá acontecendo? O que tá de errado? O que tá diferente ali que possa ser, né, mudado? Então a família ela tem que ter esse olhar mais crítico, mais clínico aí e perceber essas alterações, essas mudanças. Isso também pode ser uma carga, né, que a pessoa já vem carregando há muito tempo atrás e que no momento assim explode, né, doutor? E por sua vez explode justamente no melhor, vamos dizer, na melhor fase da pessoa, que é o nascimento. Exato. E tem os fatores, além dos fatores genéticos, são muito importantes, fatores ambientais também, né? Às vezes o pai abandonou, né? Tem algum... Já carrega aquela Isso, já tem conflitos ali familiares, né? No ciclo social que pode desencadear ou piorar esses sintomas. Então isso tudo aí, né, a gente tem que ficar bem atento. Doutor, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, para nossas mamães de plantão, que muitas devem estar esperando por seus bebês, que eu tenho certeza que vai correr tudo bem. E se acontecer algo, que o tratamento é super seguro, super... Como que se diz, a pessoa pode ficar super tranquila, que vai dar tudo certo. Deixa uma mensagem. A mensagem que eu deixo é essa, pra gente ficar bem atento a esses sintomas. Se os sintomas estão perdurando, essa falta de prazer, essa falta de vontade de viver, né, de encarar a vida, de encarar as responsabilidades. Se esses sintomas persistirem por mais de 3 semanas, procure ajuda. A depressão é uma doença séria que tem tratamento. Temos tratamentos muito bons hoje em dia, com pouquíssimos efeitos colaterais e que tem uma resposta terapêutica muito eficaz. Então são situações que precisam ser que precisam ter essa atenção maior, né? E que a gente hoje tem muitos recursos, né, para reverter isso daí. Então a gente precisa realmente ficar, a família e a própria paciente também, ficar atento a esses sintomas. Essa insegurança é comum, porém elas não podem perdurar por mais de 2, 3 semanas. Perdurou, procure ajuda. Não ser resistente, né? Porque tem muitas pessoas que acham que por si próprio vai ter a cura, não é assim. Não. Sim, e a resistência até da medicação, né? Eu não quero tomar remédio porque vai fazer mal pro meu filho, e não é bem assim. Acho que você ficar sentindo, né, com esses sintomas, sentindo mal, essa tristeza por muito tempo, vai ser pior ainda. Porque vai atrapalhar até no seu vínculo afetivo com o seu filho. Então é muito importante que você faça esse tratamento. É isso aí, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Mais uma terça. Valeu, Natália. Valeu, doutor. Obrigado pela participação na edição de hoje do nosso Terça da Saúde. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Clube FM 106.